Em segundo lugar, alguns dizem, os cristãos na igreja primitiva, eles iam para os lares fazer reuniões por causa da perseguição. Quem disse isso, irmãos? Quem sou eu para atribuir sentido aos relatos bíblicos que na Bíblia não estão? A Bíblia não diz que essa era a razão. Se a Bíblia dissesse, eu aceitava, mas porque você está dizendo, eu não vou aceitar. Eu aceito o que está escrito na palavra de Deus. E quem foi que disse que as reuniões nas casas seriam mais favoráveis à proteção dos crentes? Não seria muito mais favorável eles construírem um templo num lugar escondido e se reunir lá, não? Era mais difícil ser perseguido num templo construído em local não designado do que na casa deles, onde todo mundo sabia onde era. Os grupos familiares, pelo contrário, faziam os crentes mais expostos à perseguição. Veja o que a Bíblia diz aí em Atos 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Foi mais fácil para Saulo, que ainda não tinha se convertido então, perseguir a igreja pelo fato de ela estar se reunindo em casas. Era mais fácil de encontrar o povo. Todo mundo sabia onde é que os crentes moravam. Então Paulo entrava nas casas perseguindo a igreja e levava irmãos arrastados ao cárcere. Digo-vos mais, se os grupos familiares fossem uma coisa ocasional e circunstancial, somente para o princípio da igreja, eu pergunto-vos, por que é que todas as igrejas naquele tempo adotaram? Paulo escreve a Roma, fala de grupos familiares. Paulo escreve aos Coríntios, fala de grupos familiares. Paulo vai embora de Éfeso, comenta que pregou nas casas. Em todos os lugares onde a igreja chegava, meus irmãos, o sistema de grupos familiares era implantado. Porque a igreja primitiva tinha os grupos familiares como parte de sua estrutura. Vejam bem, os grupos familiares têm duas razões de existência. Em primeiro lugar, os grupos familiares servem para a comunhão entre os irmãos. E a comunhão dos irmãos é a comunhão com Jesus Cristo. Os grupos familiares revelam que a igreja é uma família e não uma instituição humana qualquer, não um clube. E os grupos familiares servem para que a igreja tenha as suas portas abertas. Servem para a evangelização, para a disseminação do evangelho. Quando a igreja de Filadélfia é descrita como uma igreja perante a qual está uma porta aberta, evidente está aí que faz parte da natureza dos grupos familiares a evangelização. Ela era uma igreja de portas abertas, porque tinha grupos familiares, não era uma igreja enclausurada em templos. A igreja de Filadélfia, portanto, era uma igreja evangelística através de grupos familiares. Mas, meus amados irmãos, a igreja de Laodiceia foi uma igreja altamente reprovada por Jesus. Sabe por quê? Porque era uma igreja que não queria proporcionar entre os irmãos a comunhão. Aí por causa disso ela acabou com os grupos familiares. A igreja de Laodiceia não era uma igreja de portas abertas, era uma igreja de portas fechadas. Por isso que Jesus disse à igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Note casa. A casa de cada crente ali estava fechada. Nenhuma das casas dos que pertenciam à igreja de Laodiceia estava aberta para a pregação do evangelho. Jesus disse que eu estou à porta e bato. Na porta da casa de cada pessoa daquela igreja. Jesus disse: se tiver pelo menos um aí que abrir a porta, eu vou entrar. Aí eu cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, se alguém abrir a sua porta para o evangelho, está abrindo para mim. Se alguém abrir a sua casa para um grupo familiar, está abrindo para mim e eu vou entrar. Vou cear com ele e ele vai cear comigo. Alguém diz: pastor, por que é que a igreja de Laodiceia não gostava de grupos familiares? E isso que eu disse está em Apocalipse 20:20. Vou lhes dizer por quê. Porque era uma igreja granfina e fria. Jesus disse: tu não és quente nem fria, és morna, e por isso eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Era uma igreja que vislumbrava o ir ao culto como uma rotina, uma cerimônia. Eles não queriam ter envolvimento com Cristo e com os irmãos no dia a dia, eram frios. E era uma igreja granfina. Jesus disse: tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. Não sabes que és pobre, cego, miserável e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja de ricos. E os ricos não gostam muito de abrir as suas portas. Os ricos gostam da privacidade. Os que têm espírito de riqueza, de vaidade, de orgulho, dizem: eu não quero expor a minha privacidade. Eu não quero muita proximidade com o irmão. Há um desprezo para com os irmãos, principalmente com os mais simples. E a igreja de Laodiceia era uma igreja assim. As pessoas só queriam ir para o templo domingo, quarta-feira, aí depois todo mundo ia para casa, ninguém se falava, ninguém se comprometia um com o outro, nas casas ninguém chegava, não havia grupos familiares. Meus amados irmãos, nós não somos da igreja de Laodiceia. Nós somos da igreja de Filadélfia. A igreja do amor, a igreja que tem as portas abertas. Os grupos familiares são instrumentos imprescindíveis para a comunhão da igreja e para a disseminação do evangelho. Queremos ser igreja missionária? Vamos então fazer grupos familiares. Onde quer que a Igreja Batista Renovada Moriá chegue, que os grupos familiares também cheguem. Que haja grupos familiares, irmãos, e que o evangelho seja expandido para a glória de Deus.